Duran já em tela conosco, falar sobre o relatório da Polícia Federal que indicia 37 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro. O relatório que agora saiu das mãos do ministro Alexandre de Moraes e está com a Procuradoria-Geral da República, que vai decidir os próximos passos. Se oferece denúncia contra esse grupo, contra essas pessoas, se vai arquivar essa investigação ou se vai pedir mais detalhes à Polícia Federal, mais investigações. Nesse documento, que agora está com o Procurador-Geral da República, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele é citado mais de 500 vezes nesse relatório, que tem mais de 800 páginas. E aí um trecho que a gente destaca com relação às várias menções de Bolsonaro é esse que você já vê aí em tela. Bolsonaro, segundo a Polícia Federal, teria planejado, atuado, tido domínio do plano golpista. O que a gente lê nesse trecho desse relatório? Os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do Estado Democrático de Direito, fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. Pedro Duran, menções a Bolsonaro, como eu falava, são mais de 500, não à toa, tendo em vista o que a Polícia Federal aponta nessa investigação. Agora, a Polícia Federal traz essa conclusão com base em uma série de provas. É isso, Carol. E essas provas, elas dizem respeito especificamente sobre a atuação direta de Bolsonaro nesse suposto plano golpista, mas elas também falam sobre as citações, as menções que essas outras pessoas fazem em relação a Bolsonaro. A gente preparou uma arte que mostra as 8 provas centrais das acusações contra Jair Bolsonaro. Não são as únicas, mas são provas que ajudam a explicar até que ponto Jair Bolsonaro, segundo a Polícia Federal, estava envolvido num plano golpista. Então, uma dessas provas é a transcrição da gravação de uma reunião ministerial onde vários ministros se pronunciam, inclusive sobre eventuais resultados das eleições. Essa reunião acontece em julho de 2022. E há falas, inclusive de Bolsonaro, nesta reunião que o incriminariam, segundo a Polícia Federal. Parte dos indiciados, inclusive, pela Polícia Federal, estão nessa reunião de 5 de julho de 2022. Acredito que daqui a pouco a gente vai ter, inclusive, já os trechos de algumas declarações que foram dadas durante esse encontro. É isso. Um segundo ponto que seria uma prova contra Jair Bolsonaro é o conhecimento dele sobre o Plano Punhal Verde-Amarelo, que é o plano de execução de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, ou eventual prisão dessas autoridades. Plano que, inclusive, foi impresso, segundo o inquérito, 2 vezes dentro do Palácio do Planalto, onde fica o presidente da República. A Polícia Federal sustenta, a partir de vários indícios, que Bolsonaro tinha conhecimento desse plano, sabia que ele existia. O terceiro ponto que é relacionado com Jair Bolsonaro nessa investigação é o dossiê anti-urnas, aquele dossiê feito pelo PL, por um sujeito contratado pelo PL, que tem vários pontos de contestação às urnas eletrônicas. Um dossiê sobre o qual o Bolsonaro foi informado, consultado e chegou a debater esse tema, segundo a investigação. Em quarto lugar, a minuta golpista, que, segundo a investigação, para a Polícia Federal, Bolsonaro teria participado não apenas como um espectador, mas pedido alterações nessa minuta golpista, no que diz respeito, por exemplo, ao que se refere a Alexandre de Moraes. Então, a ação direta dele e o debate sobre a minuta golpista entram nessas provas contra Bolsonaro. Até porque há aqui os prepostos de confiança, que basicamente são Mauro Cid, que é o ajudante de ordens de Bolsonaro, de quem a gente já falou, o general Mário Fernandes, que é da mais alta patente do Exército Brasileiro e que também atuava como um preposto de Bolsonaro, inclusive com diálogos com Mauro Cid, fazendo funções, ações que diziam respeito a desejos, vontades de Bolsonaro, e Alexandre Ramagem, que era, segundo a investigação, o preposto de Bolsonaro dentro da agência de inteligência para espionar as pessoas. A carta de teor golpista feita pelas Forças Armadas foi
passada para Bolsonaro, que tinha conhecimento, segundo a investigação, e que participou, inclusive, do debate sobre esse texto. Aquela carta que foi divulgada, meio apócrifa, com ações diretas das Forças Armadas. E aqui a reunião com militares, Carol, que é um dos elementos mais concretos que se tem do ponto de vista de provas contra Bolsonaro, que diz respeito... Aqui eu juntei 2 em 1, na verdade, porque tem 2 reuniões importantes. Uma primeira, que é uma reunião com os 3 chefes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, onde o Bolsonaro teria discutido a minuta golpista na tentativa de tentar convencê-los a aderir àquele plano. E uma segunda reunião com o general Estevão Teófilo, que comandava um grupo de operações especiais dentro do Exército, para discutir de uma forma mais prática como se daria esse golpe nas ruas. E aí vem um sinal verde por parte do general Estevão Teófilo, ele que comandava as operações terrestres do Exército. Inclusive, daqui a pouco a gente vai detalhar, porque no momento em que ele dá esse sinal verde nessa conversa com o Bolsonaro quebra o silêncio e vem ali a público dando uma declaração no Palácio da Alvorada, que era algo comum do ex-presidente da República conversar ali com seus apoiadores, só que depois do resultado das urnas, ele fica em silêncio. Em 9 de dezembro, ele conversa com seus apoiadores. E os acalma, né? Aqueles que estavam protestando ali na frente, estavam buscando pelo presidente, querendo uma foto, querendo uma declaração, diz qualquer coisa como, tudo ao seu tempo, as coisas vão se resolver. É a mensagem central da fala de Bolsonaro. E aí, por último, Carol, os discursos sincronizados, que é um pouco disso que você estava dizendo, né? A Polícia Federal consegue traçar um paralelo entre os fatos que aconteceram ao longo do plano de golpe e as falas públicas de Bolsonaro, seja em declarações à imprensa, em declarações públicas, discursos ou até mesmo em reuniões, de forma que fica muito claro como a fala de Bolsonaro estava conectada com a linha do tempo, com a cronologia traçada pela Polícia Federal.